mantenho, como é que eu sustento uma postura honrosa diante dos que vieram antes, diante dos que são maiores. Por exemplo, né, com os pais. Como é que eu mantenho? Como é que eu trabalho isso dentro de mim? Como é que eu entro em contato com esse conteúdo e faço com que isso se expanda dentro de mim? Então a gente está olhando para quê? A gente está olhando para a lei de pertencimento e para a lei de hierarquia. Quem veio antes merece honra, tem a grandeza e tem a precedência. Eu começo a estender isso para as minhas outras relações. E aí eu fico na esfera de honrar sempre, né, as pessoas do meu clã, né? Então honrar os meus pais, depois honrar os que vieram antes. E aí entra, né, a nossa atitude muitas vezes desonrosa, porque a gente para aí. Por exemplo, desonramos quando não queremos dar um lugar devido e de respeito à primeira esposa ou ao primeiro marido, né? Independente do que aquilo me proporcionou, é necessário que eles tenham um lugar de precedência de que vieram primeiro. E por que é tão difícil dar esse devido lugar? Esse é um dos exemplos, eu vou dar mais alguns exemplos aqui. Porque a gente sempre olha dentro de uma perspectiva emocional. A gente lida com essas questões de dar o lugar ou não dar o lugar a partir das nossas emoções. É preciso dar o devido lugar. Tanto é que no sistêmico a gente não usa o termo ex-marido, ex-mulher, né? Utilizamos primeira esposa, segunda esposa, primeiro marido, segundo marido, tá? Uma outra questão que é tão difícil às vezes é a questão de dar o devido lugar, às vezes ao sogro, às vezes à sogra, tá? Não, mas é porque eu aceito a minha sogra, mas eu não quero a sua mãe aqui. Ou se a sua mãe entrar aqui, eu saio pela outra porta. O que é isso? Arroga-se de um sentimento emocional, ou seja, eu parto sempre do meu eu, tá? Então eu não aceito, eu não respeito, eu não honro quem veio antes e que te constitui. Por quê? Porque a gente está movido por questões emocionais, tá? Quer ver um outro exemplo? Às vezes a gente chega no trabalho, né, com uma posição talvez de gerência e eu nessa minha postura destituo o gerente que veio antes da minha empresa. Então eu chego e falo assim, olha, tudo que aconteceu daqui para frente, daqui para trás, não tem mais importância. A partir de agora é tudo novo, é tudo do meu jeito. Ou seja, eu não honro o lugar de quem veio antes, eu não honro o lugar de quem chegou primeiro e que abriu os caminhos. Então, o sistêmico sempre vai olhar para o macro, para as inclusões, não para o eu. Isso me incomoda, eu vou lá e elimino, isso eu vou lá e excluo, isso eu vou lá e desonro. Dentro do sistêmico, isso não existe. Dentro do sistêmico, tudo pertence. Tudo tem força maior quando pertence. Então, geralmente, quando isso são alguns exemplos que eu dei aqui, para a gente ver o quanto é difícil, né, termos uma atitude de honrar os que vieram primeiro, tá? Porque a gente sempre parte das nossas questões emocionais. E isso, em algum momento, vai travar o fluxo da nossa vida. Pode ter certeza.